Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, internautas, telespectadores, eu vou emendar aqui um pouco da fala do vereador Davi Ismael, que me antecedeu, um pouco de tudo que tem sido dito por essa Câmara, um pouco que o vereador Namichek acaba de dizer, e vou começar falando um pouco sobre as críticas que o vereador Fabrício Gandini tece ao governo do Estado no quesito de segurança pública e que ganha uma repercussão extraordinária, bom para o Fabrício Gandini, nosso vereador, que está brigando para cima. E como ele mesmo disse, o retorno da Assembleia Legislativa foi o que ele esperava, foi não concordar com a inoperância e a complacência de uma casa que assiste tudo isso, enquanto isso dá milho aos pombos. Porque tem sido assim de verdade. E isso não é só na segurança. Aliás, se tem uma coisa que nós podemos manter que antecede a todas as outras, o tema é educação. Porque esse país, o país das maravilhas, do Lula, da Dilma, é o país que ocupa a 85ª posição no ranking mundial de DH. Esse é o país que nós vivemos. Mas esse é o país do PSDB também, viu, vereadores? Também foi o país do Fernando Henrique Cardoso, que hoje, depois foi o país do Lula, o país da Dilma. Amanhã poderá ser o país do Eduardo Campos, ou o país do Aécio Neves, ou o país de quem quer que seja. O que falta, a meu juízo, para de verdade a gente poder inovar e fazer mudanças de verdade na política nacional, é um sentimento novo que precisa brotar do coração de cada um daqueles que assumem mandatos populares e que vêm para as casas parlamentares ou para os poderes executivos para falar daquilo que as pessoas querem ouvir, mas, na maioria das vezes, para não executar aquilo que as pessoas colocaram na urna, que foi esperança. O orçamento do Espírito Santo para 2013 é 13,9 bilhões de reais. Vereador Bolão, em 2002, esse orçamento era 2,5 bilhões de reais. O Espírito Santo avançou no seu setor administrativo, na regulação das suas contas, nos seus compromissos firmados e executados com seus credores. As folhas de pagamentos foram colocadas em dia, o servidor respira mais tranquilo. Tem muitos avanços que foram conquistados por governos, principalmente os últimos 8 anos de governo do governador Paulo Artung, e que o governador Renato Casagrande dá sequência hoje. Mas é preciso reconhecer que nós estamos parados em muitas coisas. Eu não consigo enxergar uma única grande obra do governo Casagrande até agora. Alguém poderia me dizer, o que foi feito até agora no Espírito Santo de tão novo, com 2 anos de governo? Tem muito projeto, tem muitas ideias sendo colocadas, mas efetivamente, na prática, eu não consigo visualizar nada. Nada. Não que o governo não esteja trabalhando, eu quero refletir com Vossa Excelência de maneira madura e sensível. O governo está trabalhando. Sabe qual é o problema, vereador Luizinho? É porque a gente não consegue perceber um avanço naquilo que eu disse anteriormente, nesse sentimento que pode unir as pessoas. Não há um pacto pela educação nesse país, não há um pacto pela educação nesse Estado, e poderá haver um pacto pela educação nesse município, vereadores. Precisa haver um pacto. Nós podemos virar exemplo se a gente quiser. Sabe quando é que houve isso aqui no Espírito Santo? E eu posso legitimamente aqui reconhecer, uma única vez, no governo do Vitor Boaz, no município de Vitória. Especialmente quando a então secretário Odete Veiga mobilizou o município e o professorado da rede para falar de educação e para plantar uma semente de educação verdadeira que envolvia todo mundo. Envolvia a Câmara, envolvia os conselhos, envolvia a administração, envolvia todos os setores da cidade de Vitória. Respirava-se educação naquele momento. Eu preciso fazer justiça a isso. Estou fazendo justiça. Essa justiça não tem partido, não. O problema é que nós estamos o tempo inteiro disputando entre nós. E esquecemos aquilo que é mais caro para todos nós, inclusive para os políticos que ganham eleições através do voto, que é a responsabilidade que nós temos de executar aquilo que ninguém quer executar. Executar uma obra definitiva para esse país, para essa cidade.
e aí não dá para poupar ninguém. Então, essa coisa de fazer juízo sobre o que o vereador deve ou não deve falar daqui dessa tribuna, vereador Zezito, isso não faz o menor sentido, aqui eu falo o que eu quiser. Desde que eu não fale besteira, pelo menos é a minha percepção e o meu cuidado, o meu zelo comigo mesmo. E, às vezes, vou errar. E eu tenho o direito de errar aqui também. Todos nós temos. Agora, não dá mais para ficar confortavelmente assistindo as propagandas dos governos para dizer que está tudo bem, quando não tem nada bem. A violência que campeia aqui na cidade de Vitória, campeia no Estado, sim. E ela é rigorosa e afrontosa. Afronta a nossa consciência cidadã, afronta a nossa consciência paterna, de família, afronta todo mundo. Tomara que haja de verdade, vereador Gandini, um pacto entre o município de Vitória, entre o Estado do Espírito Santo, para que a gente possa conter de alguma forma essa violência. Porque dizer que segurança não tem jeito, sempre foi assim, nós estamos querendo a cultura de que isso não tem solução. Tem que ter solução, sim, senhores. Tem que ter. Vamos começar abaixando ou melhorando o índice de desenvolvimento da educação do ensino básico no Espírito Santo, que é vergonhoso. Porque não há um projeto político-pedagógico para a educação desse Estado há muitos anos. Não há um projeto político-pedagógico no município de Vitória. Eu, como presidente da Comissão de Educação, vereador Namichek, tenho a certeza, Vossa Excelência, eu vou debater esse assunto aqui durante muito tempo. E vou me envolver completamente nessa discussão. Isso tem a ver, vereador Luizinho, eu vou lhe dar uma parte, com a vida dos partidos. Depois do vereador Luizinho também. Eu vou dar uma parte a Vossa Excelência, mas eu preciso terminar para esse raciocínio. Isso tem a ver com a vida dos partidos, tem a ver com a nossa posição política. Vocês estão vendo, se tem uma coisa que eu não consigo me conter, é diante a hipocrisia. É diante a mesquinharia de alguns. Está aí nos jornais, que o vereador Luiz Emanuel se aproxima do governo Luciano Rezende, que ele está na base eu não estou na base de governo nenhum. Vossa Excelência, bem-vindo. Eu sentei com o Luciano Rezende uma única vez, desde que ele assumiu a prefeitura de Vitória, foi em novembro do ano passado, por 1h10. Mas quer saber de uma coisa? O Luciano Rezende é um homem de bem. É assim que eu reconheço. Eu não disputei e ganhei a eleição do Luciano Rezende. Eu disputei a eleição num turno só. E eu ganhei a eleição, para mim, vereador Marcelo, do PT. Porque eu disputei um projeto político com o partido de Vossa Excelência, com todo respeito. Mas eu disputei a eleição contra o projeto que, para mim, definhava e precisava de uma transformação, que era o projeto do governo João Cosi, que já passou. E eu não vou ficar aqui levantando fantasmas. Mas é contra isso que eu disputei. Circunstancialmente, nós tivemos uma disputa em segundo turno. E dois aliados disputaram essa eleição, o PPS e o PSDB. Parece que eu estou alguns querem me impedir de falar sobre isso. Não vão me impedir. Aliás, graças a Deus, eu tenho mandato. E posso falar daquilo que acredito da forma mais franca como eu sei fazer. Do jeito que eu estou fazendo aqui agora nessa tribuna. Sábado vai ter uma convenção do PSDB nessa casa. Não tenho dúvida nenhuma. O partido está unido, tem chapa única, tem o presidente já definido por todos nós. E o PSDB vai fazer uma festa, vereador Namichek, da democracia. Eu mandei torpedo para todos vocês hoje, todos os vereadores, convidando, faço questão da presença de vocês aqui. Sabe, vereador Sejão, é fundamental a nossa relação, nossa inter-relação. A crítica que eu faço ao governo Casagrande não é o governo Casagrande, é o resultado de vários governos que precisam nos ouvir, porque essa Câmara não está impedida de falar sobre aquilo que é do Estado, não. Todas as vezes que o vereador resolveu falar de segurança pública estadual, ele está preocupado com a segurança no seu bairro, porque tudo nos aflige. Da mesma forma como eu critico o índice da educação no Estado do Espírito Santo e em Vitória. Tá certo? Então nós precisamos reformar esse Estado. Nós precisamos reformar nossas práticas políticas, nos convencermos de algo novo. E aí, nós vamos ter que deixar as vaidades de lado. Os nossos projetos mais egoístas e mesquinhos, que podem até nos levar adiante na política, a galgar novos espaços, a ascender em mandatos, tem que ficar de lado. Ou então, nós não vamos mudar a política desse país nunca. Esse país é muito diverso, vereador Luiz. Eu vou dar uma parte de Vossa Excelência. Excelência, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu discurso e dizer que Vossa Excelência lembrou bem, no tempo do governo Vitor Buarque, quantos pais tiraram o aluno da escola particular para colocar na escola pública. Mas quando Vossa Excelência fala na violência do Estado e dizer que o governador Renato Casagrande não está fazendo nada, eu quero discordar de Vossa Excelência. Eu não disse isso. Para dizer que o governador Renato Casagrande, quando teve a atitude de tirar
o secretário de Segurança para trocar, é porque ele está buscando combater a violência. Eu acho que é uma forma que ele demonstrou que está preocupado com a segurança no Estado do Espírito Santo. Então, por isso, eu vejo as pessoas falar, Renato não está fazendo nada. Eu acredito que o governador está, sim, preocupado, sim, muito preocupado com a segurança, quando ele vem aí a público tirar o secretário de segurança e trocar o secretário. Parabéns ao governador Casagrande. Eu não disse isso que Vossa Excelência disse, que o governador não está fazendo nada. Eu estou dizendo que o governador, o governo, não pode ficar melindrado com a fala de alguém legitimado pelo voto popular, seja em que lugar for. Aliás, o governador precisa de voto, precisa de apoio para voltar ao governo do Estado a partir do ano que vem. Então, todo o governo, todos os políticos, todas essas casas que envolvem todo esse debate, e a nossa é uma delas, aliás, é uma das mais importantes desse Estado, porque aqui é a Casa de Leis da capital do Capixaba. Então, nós precisamos ser respeitados. É aquilo que o vereador Davi Ismael acabou de dizer aqui. Para terminar, vereador Gandini, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o vereador Davi Ismael. Agora, quando fiz o juramento nessa Câmara, no dia 1º de janeiro, sobre o mandato que eu iria exercer, eu o fiz sobre a lei orgânica do município de Vitória. Então, se há alguma coisa que eu não posso fazer, é querer ultrapassar os limites da lei. Até porque eu sou um legislador. Senão, isso vira uma contradição que eu não tenho nem como, daqui a pouco, tentar refutar de mim mesmo. Muito obrigado.